Olá, gatinhos e gatinhas! No vídeo de hoje falaremos sobre a história do telefone. Mas antes de começarmos o vídeo, sigam o canal, deixem o like e compartilhem com os amigos. Bora lá? Será que alguém consegue pensar em ficar sem o telefone nos dias de hoje? Imagine antigamente. Como vimos em diversos vídeos aqui no canal AL, o século XIX, além de ter sido célebre nos avanços das ciências, em diversas ocasiões, cientistas e inventores que a princípio não tinham conhecimento a respeito das pesquisas de outros cientistas e inventores, acabavam por criar, quase que simultaneamente, as mesmas invenções, apenas com algumas variações de abordagem entre elas. Uma dessas invenções é o telefone, união de duas palavras gregas, tele, que significa distância, e fone, que significa voz. Ainda que a sua invenção, entre aspas, seja acreditada a Alexander Graham Bell, outros inventores também reclamam para si esse título, tais como Antonio Meucci, um inventor italiano, criador do projeto do telégrafo falante, ou teletrafone, em 1856, no qual ele considerava ser possível a transmissão de sons por meio de cabos telegráficos. Havia ainda Elisha Gray, um engenheiro cofundador da Western Electric Manufacturing Company, atual AT&T, que desenvolveu um protótipo de aparelho capaz de transmitir a voz. Muitos afirmam ser ele o criador do telefone, embora ele tenha perdido para Graham Bell a patente do aparelho. E por fim, o próprio Bell, um escocês nascido em 3 de março de 1847 em Edimburgo e naturalizado estadunidense. Assim sendo, como vimos no vídeo sobre o rádio, no século XIX buscava-se uma forma de comunicação à distância, sendo a primeira bem-sucedida o telégrafo, que era capaz de transmitir alucinantes 8 palavras por minuto. Com a invenção do rádio, apesar deste ser um excelente difusor de notícias, músicas e dramaturgia, além de solucionar o problema de transmissões telegráficas, onde o uso de cabos não era viável, como em navios, por exemplo, a necessidade de uma transmissão interpessoal se agigantava em um admirável mundo novo a se modernizar cada vez mais. As primeiras experiências de comunicação à distância, pasmem, datam de 1667, quando Robert Hooke, um cientista inglês, desenvolveu seu telefone de cordas, chamado telefone acústico, e é aquele que as crianças usavam com 2 latas de achocolatado em pó unidas por um barbante esticado entre elas. Quem é que se lembra? Posteriormente foram criados os tubos de fala, que, acreditem ou não, ainda existem em algumas embarcações, e nada mais são que tubos que ligam uma área à outra em que se fala e se escuta pelo mesmo buraco. A moderna concepção do telefone surgiu do aperfeiçoamento da ideia do telégrafo de fio, no qual a transmissão telegráfica usava correntes eletromagnéticas para conduzir as informações. Assim, ainda que tenham sido diversos inventores, foi Antonio Meucci o primeiro a efetivamente requerer uma patente em 1871 para o dispositivo que havia inventado e que ligava o seu laboratório ao seu quarto, no 2º andar da casa. No entanto, seu pedido de patente não mencionava a transmissão eletromagnética do som da voz humana. Então, Graham Bell compra o protótipo do aparelho de Meucci, aperfeiçoando e tornando-se o primeiro a requerer patente, descrevendo-o como um aparelho para transmissão telegráfica de sons vocais ou outros. O telefone continuou a ser aperfeiçoado por outros grandes inventores, como Thomas Edison, por exemplo, que criou um microfone de carbono que melhorou muito a transmissão da voz, e Tivadar Puskás, um cientista húngaro que inventou a central telefônica. Antes disso, o telefone só podia ser utilizado como uma espécie de interfone, ligando apenas 2 lugares, como a casa do proprietário e sua loja, por exemplo. Foi a partir da criação da central telefônica que houve a popularização do telefone, que aí sim estava apto a conectar as pessoas entre si. Bem interessante a história do telefone, não é mesmo? Bom, espero que vocês tenham gostado, sigam o canal, deixem o like e compartilhem com os amigos. Um beijinho a todos, Gato Mia!